Olá, Teresópolis. Hoje, dia 12 de julho, 8h33 da noite, 20h33, estamos começando mais um programa OAB em Foco. Vamos começar com o Dr. Guilherme Paim e no segundo bloco o Dr. Rafael Badini, procurador federal, vai responder suas perguntas em relação ao INSS. Programa ao vivo toda segunda-feira, anote o telefone 2742-0206. Ligue para a gente e tire suas dúvidas em relação a INSS, questões de INSS. Dr. Guilherme Paim, a câmera é sua, Direito Ambiental. Obrigado, Nelson. Primeiramente, boa noite a todos. Tem muita gente me parado na rua perguntando sobre a reforma do Código Florestal. Primeiramente, eu quero lembrar que só foi aprovado o projeto de lei, que era a votação na Câmara e no Senado, e depois terá que passar pela sanção presidencial. Então, o que está valendo, por enquanto, é o Código atual, o que está vigente é o Código atual. Então, por favor, não se façam valer ou acreditem que este código, o novo código, já está na sua vigência. Eu queria, primeiro, lembrar as principais reformas do Código. Ele trata da anistia, que aos proprietários que fizeram desmatamento ilegal até 22 de julho de 2008, as multas por extração irregular de madeira poderão ser perdoadas. Basta o proprietário aderir ao programa de regularização ambiental. Isso são as principais formas do Código, faço questão de lembrar. Os rios. As faixas marginais de proteção que estão previstas como áreas de preservação permanente terão como referência as bordas menores. Quando o leito está com baixo volume, também está prevista a redução das faixas marginais de proteção dos rios de 30 metros para 15 metros de largura em rios de até 5 metros de largura. Pequenas propriedades. Donos de propriedade de até 4 módulos fiscais, lembrando que o módulo fiscal ele vai variar de região para região. Na nossa região, o módulo fiscal hoje são 10 hectares, segundo informações da Secretaria de Agricultura. Na região amazônica, por exemplo, são 150 hectares, 4 módulos fiscais daria 600 hectares. E na nossa, 40 hectares. Não precisam recompor. Se estiver enquadrado em pequena propriedade até 4 módulos fiscais, não precisam recompor a área devastada até a promulgação da nova lei. Áreas desmatadas deverão ser conservadas de acordo com os percentuais de reserva legal estipulados para cada região do país. Moratória. Proibido o desmatamento de florestas nativas para exploração agropecuária nos próximos 5 anos, a não ser em propriedades que já receberam licença ou que já tenham pedido de autorização. Autonomia dos estados. Permite aos estados diminuírem ou aumentarem as áreas de reserva legal de acordo com estudos técnicos e de zoneamento ecológico econômico. Eu quero lembrar que já tem uma lei no estado do Rio, a Lei 5.067 de 2007, que já prevê o zoneamento ecológico econômico, dividindo o estado do Rio em 10 regiões hidrográficas, por região hidrográfica, e são 10 regiões ao todo. Eu entendo que o Código Florestal ele deva passar por uma reforma. Eu até pactuo do pensamento do professor Paulo de Bessa Antunes, que prega o seguinte, que deverá ser feito um estudo para cada área. Se uma área tiver que ter como faixa marginal, por exemplo, de proteção 5 metros, né, e este estudo apontar para isso, que seja 5 metros, que seja 10 metros, 15 metros, dependendo do estudo para cada região. Agora, se tiver que ser 50 metros, que seja respeitado também. Entendo também que a reserva legal da forma que é hoje, feita, por exemplo, não surtirá tanto efeito, não cumprirá sua função ecológica. Imagina as propriedades, como não se fala em extensão, até uma propriedade de 100 metros quadrados em área rural terá que destinar 20% de sua área para fins de reserva legal. Mas aí tem as características, ou poderá recompor com árvores frutíferas e tudo. Mas eu entendo que irão se formar pequenas ilhas, né, de florestas ou de matos, que na realidade não surtir nenhum efeito ecológico ou cumprir sua função ecológica em função disso. Eu tive um posicionamento, meu posicionamento mudou uns dias atrás, em virtude de, quando eu fui assistir a tese de mestrado da minha esposa na UERJ, um professor da banca ele fez um comentário e esse comentário acabou me levando a refletir e a pensar sobre o regime de competência. E a partir daí eu comecei a pensar, entender, né, ao meu ver,
que seria muito importante passar a competência aos estados. Eu vou mais ou menos passar o que ele disse aqui, eu fiz uma anotação e eu vou passar isso. Que no Brasil, geralmente usamos parâmetros e pesquisas realizadas em outros países e que não possuímos parâmetros próprios e que por isso deveríamos investirmos mais em pesquisas. Por que eu falei sobre isso? O Brasil ele é um país de dimensões continentais. Então, você não pode criar uma lei única e que crie parâmetros para todo o país. Eu entendo que o Código Florestal, ele deva hoje, né, na sua atualização ou na sua reforma, dar diretrizes para os estados e passar a competência para os estados para regular sobre as matérias, como reserva legal e áreas de preservação permanente, mas isso baseado em muito estudo e muita pesquisa. Devemos investir principalmente em pesquisa e estudo para que os estados possam criar seus próprios regulamentos, né, em virtude de criar leis próprias referentes a isso, respeitando diretrizes, obviamente, estipuladas pelo Código Florestal. Isso é perfeitamente permitido, Constituição da República, artigo 24, no parágrafo 1º, coloca como competência, quando há competência concorrente entre os estados, Distrito Federal e município, que poderão, que a União poderá criar normas gerais. E no parágrafo 2º, os estados poderão suplementar estas normas no que couber. Então, eu acho importante isso, que esse negócio de não pode, não deve, não sei o quê, por parte dos ambientalistas, eu acho que há um certo radicalismo, como há um interesse também, visando apenas o interesse econômico por parte da bancada ruralista. Então, quer dizer, o que se deve fazer hoje é sentar, visar principalmente o interesse público, lembrar que uma das principais funções do direito ambiental é criar e permitir que o país se desenvolva economicamente mais com sustentabilidade. E terminando, eu queria dizer que o desenvolvimento com sustentabilidade, né, e a preservação dos nossos florestas é de suma importância para o país e é um dos grandes desafios para o século XXI. É só isso que eu tenho a dizer, Nelson. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Mais uma participação brilhante do Guilherme falando sobre direito ambiental. Como eu falei, vou fazer um pequeno intervalo comercial e no bloco seguinte eu tenho aqui nos estúdios já a presença do Dr. Rafael Badini, que é procurador federal e vai esclarecer dúvidas em relação ao INSS. Se você tem alguma dúvida, 2742-0206. Hoje, dia 12, segunda-feira, 12 de julho, são 20 horas e 41 minutos. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco, dia 12 de junho, segunda-feira, 20 horas e 46 minutos. Eu vou começar o programa, esse segundo bloco, reafirmando o meu amor pela FESO. Eu sempre falei isso, que eu tenho um carinho imenso pela FESO, porque foi lá que eu me formei no curso de Direito. E por que eu estou falando isso neste programa? Porque eu tenho a grata satisfação de ter aqui ao meu lado um companheiro do banco de faculdade. O Dr. Rafael Badini também estudou na FESO, se formou, e eu digo que a FESO é um modificador de vidas, é um agente modificador de vidas. Graças ao curso de Direito, muitos teresopolitanos estão encontrando seus caminhos na vida, se firmando como profissionais, e o Dr. Rafael Badini se formou na terceira turma de Direito da FESO, né, doutor? E hoje é procurador federal, trabalhando junto ao INSS aqui. Doutor, muito prazer tê-lo aqui. Eu já tenho convidado o doutor Rafael há 1 mês e meio, 2 meses, e ele agora pôde aceitar. Muito trabalho, né, doutor? Tá complicado, Nelson, mas obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, Nelson. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. E esse elogio que você faz à FESO, eu repito e acrescento um conselho a quem estiver frequentando o curso de Direito atualmente, ou estiver pensando em fazer o curso de Direito, e só tiver como opção aqui fazer na cidade, porque trabalha, porque tem a vida um pouco complicada. Eu tinha a vida complicada, eu me formei há pouco tempo,
Eu sou da turma do final de 2005, a nossa formatura por problemas logísticos acabou acontecendo em 2006, mas logo em seguida, a minha formatura, consegui o meu primeiro concurso, fui advogado da Petrobras, fiquei 1 ano trabalhando na Petrobras, logo em seguida também consegui estudar e passar para a AGU, assumi o cargo de procurador federal, mas graças ao que eu aprendi na minha faculdade aqui em Teresópolis, com um quadro de professores à época de mais de 50% de professores de Teresópolis. Então, muita gente fala, olha, você não vai conseguir esse tipo de ajuda e de preparação na sua cidade natal. Graças a Deus aqui a gente tem esse tipo de preparação, a gente tem esse tipo de ajuda e o que a gente puder fortalecer e fazer propaganda é bom porque, pelo menos para mim e para o Nelson aqui, valeu bastante a pena. Bastante a pena. O senhor estava dando aula na FESO, ainda está? Parou? Não, eu tive durante um semestre dando aulas na FESO, mas até por uma historinha que eu vou te contar aqui com relação ao trabalho, não foi possível continuar a realizar esse sonho, que na verdade também foi um sonho para mim, passar esse semestre lá dando aula na sala que eu estava ali sentado há pouco tempo aprendendo. E foi muito bom, foi muito interessante, mas não estou mais lá não. Quem sabe ano que vem a gente volta, aí estamos guardando o convite. Doutor Rafael, pediu uma gentileza. Para o telespectador, eu queria que o senhor explicasse primeiro qual o papel do procurador-geral, o que é um procurador federal? É interessante a gente colocar essa diferença, porque muita gente, até da minha família, confunde a figura do procurador federal com o procurador da República, que é o representante do Ministério Público Federal. Eu não sou representante do Ministério Público Federal, eu faço parte dos quadros da Advocacia Geral da União. O que é a Advocacia Geral da União? Todo mundo sabe que município precisa de advogado, Estado precisa de advogado e também a União precisa de advogado para defender os seus interesses, de prestar consultoria. E dentro do município é fácil a gente ter os procuradores municipais, não há uma divisão a só essa categoria. No Estado também, você tem os procuradores do Estado. Para a União é que a gente tem, como a gente trabalha num âmbito um pouco maior, a gente trabalha com o Brasil inteiro, a gente tem uma divisão. E esses advogados que trabalham para a União são integrantes da Advocacia Geral da União, que está dividida em 3 carreiras: o procurador federal, o procurador da Fazenda Nacional e o advogado da União. São concursos independentes e áreas de atuação totalmente diferentes. Só para a gente não perder muito o foco, o advogado da União é aquele que assessora diretamente a União, dá assessoria aos ministérios, responde pelas ações onde a União está no polo passivo. O procurador da Fazenda Nacional, ele tem uma atuação mais voltada para a área tributária, então imposto de renda, quem trata das demandas de imposto de renda é o procurador da Fazenda, quem cobra a maioria dos tributos e trabalha com o contencioso e a consultoria de tributos é o procurador da Fazenda. E ao procurador federal na verdade sobra, mas é um trabalho muito grande também, cuidar das autarquias e fundações públicas. E o que são essas autarquias? Autarquias, você tem, por exemplo, o Estado decide que ele tem que cuidar do meio ambiente, como o Guilherme aqui estava falando. E ele precisa criar uma estrutura um pouco mais especializada, um pouco mais separada das atividades normais do Estado, e ele cria essa outra pessoa, que é a autarquia, para cuidar dessas atividades que são inerentes ao Estado. A União faz a mesma coisa. Como o Nelson falou, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o INSS, e o Estado tem esse dever de cuidar da Previdência Social. E a Previdência Social, ela tem tantos detalhes e tantas questões ali envolvidas que foi interessante para a União criar uma autarquia, uma outra pessoa jurídica para cuidar diretamente dessas questões de Previdência, que foi o INSS, e é uma autarquia, é a natureza jurídica dessa pessoa INSS. Tá? E não só o INSS é uma autarquia, temos outras autarquias famosas, como o IBAMA, o Inmetro, a Anatel, a ANEL, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, a Anvisa e por aí vai. A lista tem mais de 140 nomes, pelo menos, de autarquias federais. E o senhor fala nos processos de todas essas autarquias? É essa a grande novidade que me impediu de dar aulas na FESO após o ano passado. Porque houve uma mudança das atribuições. Antigamente, o que a gente tinha? A AGU, inclusive, é uma instituição muito nova. Ela tem algo em torno de 16 anos. Antes, nós só tínhamos os procuradores especializados, os procuradores autárquicos. Você tinha um procurador do INSS, você tinha um procurador do IBAMA, o procurador da Anatel. Hoje em dia, isso tudo virou uma coisa só, procuradores federais. Mas ainda vigia essa divisão por matéria, por especialidade, por autarquia.
Agora não mais. Desde o ano passado, isso foi transformado em uma divisão territorial. Tá certo que em regiões, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, onde você tem várias autarquias e uma demanda processual muito grande, se criou núcleos de matérias. Então você tem um núcleo de matéria previdenciária, um núcleo de matéria ambiental, e aí por diante, daí por diante. E você tem especializações, mas de fato a tendência hoje em dia é acabar com essas especializações, você ter o procurador federal cuidando de todas as autarquias e fundações públicas que tiverem problemas naquela cidade que ele está lotado. Hoje em dia eu estou aqui lotado em Teresópolis, faz 2 anos, e o maior cliente nosso aqui é o INSS, o maior número de demandas, mas temos aí em segundo lugar o Inmetro, temos bastante coisa de Anatel, que mais que eu posso dizer? IBAMA. São quantos procuradores aqui em Teresópolis? Nós temos na lotação ideal de Teresópolis 2 vagas, mas atualmente só temos um procurador em exercício. Que é o senhor. E esse foi o problema que me afastou de outras atividades que não o trabalho na Procuradoria. Nós aqui, infelizmente, ainda em Teresópolis não temos sede, nós ficamos localizados num espaço cedido no 3º andar do prédio do INSS, o que é interessante porque nos aproxima muito desse que é o nosso maior cliente. E uma coisa que é até interessante, o Nelson apresentou, se você quiser tirar suas dúvidas sobre o INSS, liga hoje para a gente. E é interessante porque a gente tem que saber de tanta coisa, porque a gente lida com tantas áreas de especialidade, que a gente até se assusta quando nós vamos tirar dúvidas sobre o INSS. Dúvidas sobre o INSS, procura a Agência da Previdência Social na Rua Monte Líbano, você liga para o número 135 para marcar o seu atendimento. Dúvidas gerais, é claro que eu posso dar algumas ideias, até porque a gente trabalha com isso o dia inteiro, todo dia. Doutor Rafael está sendo modesto. Doutor Rafael está sendo modesto. 27420206. Qualquer dúvida que você tem em relação ao INSS, ligue agora que eu tenho certeza que ele responde. E está sendo modesto. Doutor Rafael, vamos lá, eu tenho certeza. Isso ele no intervalo aqui, antes de começar o segundo bloco, ele já estava me dando aula. Agora me deu aula da Procuradoria. Então, não tenho dúvida de que ele vai ter facilidade em responder sua questão. 27420206. Então, o senhor já falou, a maior demanda aqui, maior cliente da Procuradoria aqui em Teresópolis e INSS. Aí eu vou começar fazendo uma pergunta que, na verdade, a mãe de um grande amigo meu, do Alexandre, Dona Ivani Rangel. Dona Ivani, um beijo para a senhora. A Dona Ivani, essa semana eu estive conversando com ela. Dona Ivani é uma pessoa aqui em Teresópolis conhecidíssima, professora, batalhadora, ela tira água de pedra, entendeu? Muito trabalhadora. E ela fez uma pergunta, doutor, que talvez sirva para mais pessoas em casa, mais telespectadores. Ela tinha um familiar, um pai dela, que era militar, e recolhia a contribuição previdenciária dele junto ao órgão militar. E existia uma regra lá que, se ele contribuísse com um valor maior, um percentual maior, ele incluiria a esposa e com outro percentual ele incluiria a filha também, que no caso a Dona Ivanir, tá certo? Aí Dona Ivanir começou a trabalhar e começou a recolher o seu próprio benefício, a pagar a sua contribuição previdenciária. O pai veio a falecer e ela foi reivindicar aquela aposentadoria. E o que aconteceu? Ela foi colocada contra a parede. Por quê? Dentro da Previdência Militar, foi imposto que ela não poderia ter 2 aposentadorias, a do Estado e a militar. E ela teria que optar por uma. E ela acabou optando pela militar, porque me parece que era um valor um pouco maior. Isso é correto, doutor? O que o senhor pode dizer em relação a isso para a Dona Ivanir? Vamos lá. É difícil a gente dar uma opinião sem a gente ter todos os elementos do caso concreto. Mas eu posso dar algumas ideias para a Dona Ivanir entender um pouquinho o que aconteceu no caso dela. A gente tem que voltar um pouquinho. Previdência. A Previdência, o que ela cuida? Ela cuida da mão de obra do trabalhador e todos os problemas que podem afetar essa mão de obra. Você não ter mão de obra, você tem a sua mão de obra, mas por uma doença momentânea ou mais duradoura você não pode trabalhar, ou o final da sua mão de obra, que é a aposentadoria, ou o final da sua mão de obra pela morte. Gera um benefício chamado pensão e outras questões. Só que você tem que separar primeiro 2 grupos de trabalhadores. Você tem um trabalhador que trabalha na iniciativa privada, que tem carteira de trabalho, que trabalha no comércio, que tem o seu negócio, e um outro grupo de trabalhadores que são os trabalhadores que trabalham para o poder público, que são servidores públicos estaduais, municipais, federais, militares. São 2 sistemas diferentes. Esse primeiro sistema, que a maioria da população, dos empregados, digamos assim, de carteira
carteira assinada, os empregados normais que a gente conhece no dia a dia, eles têm um regime que se chama regime geral de previdência social. E que as regras só valem nesse regime geral. E quem administra esse regime geral é o INSS. Então, essas regras que vocês conhecem no dia a dia, que a gente está vendo no rádio, na televisão, no jornal, sobre INSS, só se aplicam a esse grupo de trabalhadores. Tá certo que a gente tem um grupo de regras gerais da Constituição que se aplicam aos dois, mas vamos dar uma separada. E tem esse segundo grupo, os servidores públicos. São os estatutários. Os estatutários, que estão incluídos os militares. Esses servidores, eles têm regras diferentes. Vou te dar um exemplo claro, que é a aposentadoria. Para esse servidor público se aposentar hoje em dia, vamos esquecer todas as regras de transição de pessoas que já estão lá dentro, mas um servidor público que entra hoje, para ele se aposentar, ele vai ter que ter tanto tempo de contribuição quanto idade, os dois. Eu me aposento aos 65 anos de idade e com 35 anos de contribuição. Aí você já vem aquela pulguinha, mas no INSS não é assim, realmente no INSS não é assim. Você ainda tem as duas modalidades. A pessoa que pode se aposentar por tempo de contribuição, que é o antigo tempo de serviço, e a pessoa que se aposenta por idade, que tem que ter trabalhado algum tempo. A questão da carência, mas isso é uma questão específica. Mas olha, aqui já é diferente. Então existem regras próprias para cada sistema. No caso da dona Ivani, por exemplo, pensão. Como é a pensão, por exemplo, de um militar? Uma regra geral. Existe a possibilidade de um servidor público, por exemplo, indicar um menor que esteja sob a sua guarda, um neto, um sobrinho, que seja dependente financeiro dele, para ser dependente desse regime dele de previdência. Para se acontecer alguma coisa com ele, o sobrinho, o filho, o menor sob guarda está amparado. Já essa possibilidade não mais existe no regime geral, por INSS. Você tem um rol específico de dependentes, e aí é a questão importante da dona Ivani. O que acontece com ela? Dependente. Você tem duas figuras para a Previdência. O segurado, que é a pessoa que trabalha diretamente, e os seus dependentes, as pessoas que dependem economicamente dele. Para o INSS, a lista dessas pessoas está lá no artigo 16 da Lei 813, se eu não me engano. Se eu errar uma referência aqui que eu estou puxando de cabeça. Você tem a lista dos dependentes, que são pessoas que dependem economicamente do segurado. Por exemplo, o seu esposo, o seu companheiro, o seu filho menor. No segundo nível, o seu pai, a sua mãe, que são dependentes econômicos, só que é uma relação de exclusão. Já a lista de dependentes desse grupo dos estatutários, ela pode ser diferente. Ela é muito parecida, mas pode ter diferenças. Só que uma questão que é pulsante nas duas é a questão da dependência econômica, e aí pode estar o problema da dona Ivani. Pode ser que com esse trabalho dela, essa contribuição dela e da filha dela para um outro sistema, tenha descaracterizado essa questão de dependente para o regime, para esse sistema aqui da Previdência Militar. Então, é difícil a gente olhar isso de longe, mas pode ser que tenha havido essa descaracterização, como há aqui também. Por exemplo, você sabe aqui na Previdência que você tem um menor até 21 anos, esse é dependente. Mas, por exemplo, o meu primeiro emprego eu tive aos 18 anos de idade, com carteira assinada. Eu já era independente economicamente do meu pai. Então, se eu tenho essa causa aqui de emancipação financeira, eu já não sou mais dependente do meu pai. Então, quando se fala em dependência, tem que se lembrar dessa questão econômica. Tem outras questões também, mas a princípio essa questão econômica é o que deve ter acontecido no caso da dona Ivani, mas se ela quiser mandar maiores detalhes, a gente depois conversa fora do ar e a gente tenta dar uma ajuda. Dona Ivani, qualquer coisinha, 2742-0206. Doutor Rafael, uma outra pergunta e agora um alerta também para a população. Uma outra ouvinte, Dona Mônica, ela está passando por uma dificuldade. O que aconteceu? O pai dela faleceu e ela, inadvertidamente, continuou recebendo a aposentadoria do pai por o INSS, como se ele estivesse vivo. Que o INSS continuou pagando e ela foi lá com o cartãozinho dela, passou o cartão no banco, sabia a senha, porque ela era quem recebia o dinheiro do pai, e continuou recebendo o dinheiro do pai. Logo em seguida, por infelicidade dela, a mãe faleceu. E ela continuou recebendo a aposentadoria da mãe, inclusive. Resultado, ela agora recebeu um convite, eu não sei nem o termo técnico, comunicado, uma intimação do INSS, e ela hoje tem uma dívida imensa com o INSS. O INSS está cobrando todo aquele valor que ela sacou. Então vai o alerta para o telespectador.
A pensão, a aposentadoria é paga para a pessoa, é um ato personalíssimo. A pessoa falece, se não existe um sucessor naquele rol que o doutor estava falando, a pensão para, a aposentadoria cessa e você tem que notificar para o INSS. Caso você não faça isso, você está incorrendo em crime, com sanção penal inclusive, né? Isso, sanções penais. Doutor Rafael, o que o senhor pode dizer para essas pessoas, o risco, os cuidados que devem ser tomados nesse caso específico? Em primeiro lugar... E como agir quem está nessa situação? Em primeiro lugar, é interessante repetir o seu conselho. Se você tem um pai, uma mãe que recebe aposentadoria e do qual você é dependente, você se enquadra numa daquelas situações da lei, por exemplo, você é um maior inválido, você é uma pessoa que por uma deficiência, por um problema, não pode trabalhar. E é assim desde que você se entende por pessoa. Não vá por esse caminho mais fácil de tentar receber a aposentadoria do seu pai ou da sua mãe. Vá ao INSS, comunique o ocorrido, dê entrada na ferramenta correta, que é a pensão por morte. Se você tiver direito àquela pensão, você vai receber a pensão por morte. E hoje em dia o que acontece? Existe um convênio já há alguns anos, mas que hoje em dia é mais efetivo com os cartórios de registro civil. Então todos os óbitos, todas as mortes, elas são informadas ao INSS e automaticamente os benefícios são cessados atualmente. Em casos mais antigos, ou até de benefícios mais antigos, onde esse benefício não estava no sistema informatizado ou estava de uma maneira precária, pode ser que ainda ocorra esse problema. Mas atualmente, assim que a pessoa falece, é cessado o benefício. Ocorrem às vezes até cessações tão rápidas que a pessoa nem consegue tirar o resíduo daquele mêsinho que a pessoa faleceu, por exemplo, no meio do mês, não recebeu os 15 dias. Também é super tranquilo, é só se dirigir a uma agência da Previdência Social para receber aquele resíduo. O dependente legal dessa pessoa não precisa nem entrar com um processo judicial. Ele, provando essa qualidade de dependente, ele vai e recebe esse dinheiro. Tá? Com relação a pessoas que, por acaso, estejam, às vezes não por vontade própria, mas uma contingência econômica, precisa de dinheiro, está recebendo, realmente é crime, é uma conduta criminosa, mas é possível de se resolver isso, esse débito administrativamente. Procure uma agência da Previdência Social, demonstre a sua boa-fé. É muito importante demonstrar a sua boa-fé e sente para negociar a devolução desses valores. É possível, a legislação prevê, infelizmente, que nesses casos, quando há a má-fé, quando há a intenção, aquela vontade dirigida para aquele fato e sabendo que a coisa é incorreta, que é ilegal, a legislação prevê a devolução em uma vez só. Não é possível a negociação. Mas, não sendo enquadrada enquanto uma conduta ilegal, é possível a devolução desses valores de uma forma mais tranquila e essas informações você consegue buscar na sua agência da Previdência Social, aqui em Teresópolis, na Avenida Monte Líbano, marcando o seu agendamento pelo número 135. Então, agendamento INSS 135 e consulta jurídica ao vivo, toda segunda-feira de 8h30 às 10h, de 22 horas de 20 horas e 30 minutos até as 22 horas pela Diário TV 27420206 no programa OAB em Foco. Doutor Rafael, eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial. Voltamos em seguida no próximo bloco com mais doutor Rafael Badini, procurador federal, respondendo questões sobre INSS. Fique com a gente, é um breve intervalo comercial. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Hoje entrevistando aqui o Dr. Rafael Badini, que é procurador federal, lotado aqui na agência do INSS aqui em Teresópolis. Dr. Rafael, vamos falar um pouquinho dos cuidados que os trabalhadores devem ter na relação de trabalho. O que o senhor pode dar de conselho aí para o empregado de um modo geral? Vamos lá, é muito importante que todo mundo que vai entrar numa relação de emprego, que vai conseguir o seu primeiro emprego ou mudar de emprego, lembre-se que, como eu disse antes, a Previdência está aqui para proteger a sua força de trabalho. Só que ela é um sistema contributivo. É como o seu seguro de carro, você precisa pagar esse sistema. Se você não paga o seu seguro de carro e acontece alguma coisa, você fica desamparado. É a mesma coisa com relação ao INSS. Se você não paga, se você não contribui para esse sistema, quando você precisar, você vai ficar desamparado. Então, por exemplo,
pode até parecer num primeiro momento vantajoso um empregador que chega para você, olha, o salário mínimo é R$510, não é? Ótimo. Eu te pago 700 se você aceitar que eu não assine a sua carteira. Eu sou gente boa, você me conhece, poxa, seu pai já trabalhou para mim, vamos lá. E você aceita. Só que esses seus R$190 a mais no seu salário todo mês, se te acontece alguma coisa, se você fica doente, se você fica impossibilitado de trabalhar, esse teu empregador pode ser muito gente boa, mas ele não vai querer sustentar um empregado doente em casa. A legislação diz o seguinte, os primeiros 15 dias, quem sustenta sim o empregador. Mas e depois desses 15 dias? Se você tem uma moléstia mais grave, uma doença que lhe faz ficar 1, 2, 3, 6 meses fora do trabalho, quem vai lhe amparar? Se não há ninguém pagando esse sistema aqui, o INSS, como é que você vai ser amparado? Como é que você vai ter o seu auxílio acidente? Ou, se for uma coisa mais grave, a sua aposentadoria por invalidez? Então, mesmo que você vá receber um pouco menos, porque infelizmente ainda é a visão do empresário brasileiro, dizer que o empregado custa muito caro e por isso não poder pagar um salário maior, aceite, porque é interessante você ter a certeza dessa contribuição. A mesma coisa eu digo para a pessoa que é o conhecido autônomo, por exemplo, um artesão aqui da feirinha, que faz os seus produtos para vender aos sábados e domingos. Essa pessoa também pode ser acometida de uma doença que lhe impeça de fazer o seu trabalho. E aí, quem vai lhe amparar? Novamente, o INSS, existe uma modalidade do contribuinte individual, onde essa pessoa vai contribuir todo mês. O profissional liberal também. Isso, e existe o advogado. Existem várias modalidades, inclusive para facilitar o acesso desses trabalhadores com menor renda ao sistema, com contribuições menores. Eu não tenho a lista detalhada, mas se dirigindo à agência da Previdência, você vai ter essas informações. Existe até a possibilidade da dona de casa. A dona de casa que quer estar amparada pelo sistema, ela tem a modalidade para ela, o estudante. Então, o conselho que eu dou é esse. Você vai entrar numa relação de emprego nova, você vai aceitar um trabalho diferente, dá uma olhadinha, vê se vai ser assinada a sua carteira e não só assinada a sua carteira, se vão estar sendo pagas as suas contribuições mensais ou trimestrais, dependendo do tipo de trabalhador que você é. Isso é fácil, é só você ir na agência da Previdência e pedir, olha, eu quero um histórico das minhas contribuições, eu quero saber se o meu empregador está pagando, porque também não é automático, não é só assinar a carteira que o pagamento acontece todos os meses. Então, é só se dirigir à agência e perguntar, olha, se meu empregador está recolhendo o meu INSS? E tem outra questão que o senhor podia abordar, que é o fato da aposentadoria, né? Sim, que deixa de contar prazo para aposentadoria. Muito importante. E agora, inclusive na regra que a gente tem vigente hoje, você pega os seus maiores salários de contribuição, aquele valor, porque o seu empregador ele não vai pagar, por exemplo, R$510 porque você ganha R$510. Ele vai pagar um percentual sobre R$510. Mas o que vai contar para a sua aposentadoria é o valorzinho, vai estar lá, R$510 é o que ele ganhou aquele mês. Quando tiver na época de você se aposentar, todos aqueles salários vão ser colocados numa planilha, pelo menos de acordo com a regra de hoje, vão se tirar os 80% maiores salários, vamos dizer que você tenha ganho na sua vida de trabalho 200 salários. Tá? Eles vão escolher os 160 maiores, todos vão ser atualizados, vão se escolher os 160 maiores, daí tirar a média e calcular a sua aposentadoria. Imagina que você passou a sua vida inteira ganhando algo em torno de R$1.000 e o seu empregador só recolhia sobre R$510. Quem vai ser o prejudicado no final? Você. Então, é interessante acompanhar essas questões, não só, como o Nelson bem lembrou, para as questões de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas para a própria aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. E temos outro conselho a dar também, porque, na verdade, incorre em crime o empregador que assina a carteira de trabalho e não recolhe o INSS, que é a apropriação indébita, né? Isso, e é interessante frisar porque no sistema de recolhimento para o INSS não é só o empregador que paga, o empregado também está pagando uma parte. E geralmente o empregador ele retém esse valor do empregado e não repassa nem o do empregado e nem o dele para o INSS. Aí ele incide numa conduta criminosa. Fica alerta em relação a isso. Nós sabemos realmente que o Brasil é um país com alto índice de tributação, tudo aqui a gente tributa, mas infelizmente nós vivemos sob o sistema e já que a regra existe, ela tem que ser observada, tem que ser cumprida, não é isso, doutor? E é bom a gente frisar que
tributo, é uma contribuição previdenciária e ela volta para você. Ela é uma contribuição que você pode observar facilmente a contraprestação, diferente de um imposto, que é difícil, só quando você precisa do hospital público você lembra que você pagou um imposto para aquilo. Mas a Previdência é mais fácil, porque é aquele sistema. Eu paguei, eu tenho uma cobertura. Se você paga um dia de trabalho, se você assinou o seu contrato de trabalho hoje e falece no dia seguinte, o seu filho, a sua esposa vão receber pensão o resto da vida. O seu filho até os 21 anos e a sua esposa o resto da vida. Por um mêsinho de contribuição, na verdade, um dia de contribuição. É um seguro de vida, na verdade. Sim. Doutor Rafael, nós estamos aí, o senhor já me falou no intervalo, uma novidade jurídica aí, que é o auxílio maternidade para os adotantes. Aquela pessoa que vai adotar uma criança, independente da idade, vai ter direito a auxílio maternidade. É isso? Estou enganado? O que o senhor pode esclarecer? A gente tem hoje na legislação uma regra com relação aos limites de idade. De acordo com a idade da criança adotada, você tem uma duração de salário maternidade. Para crianças menores, recém-nascidos, se eu não me engano, até 2 anos de idade, mas isso eu estou chutando de cabeça, o salário maternidade seria de, por exemplo, 4 meses, 6 meses, porque essa alteração da lei também que aumentou o salário maternidade. Se a criança tiver uma idade maior, acima de 2, 3 anos, esse salário maternidade era menor. Ia diminuindo até o final, havia um limite, 10 anos de idade, onde esse salário maternidade era de 1 mês só, essa mãe só ia estar afastada do trabalho 1 mês para se adaptar a essa criança. E há um projeto de lei que já passou no Senado, já foi aprovado no Senado e hoje em dia está na Câmara. É interessante quem tem aquela prática de entrar no site do seu deputado federal, colocar um recadinho, mandar um e-mail, olha, vamos dar uma atenção a essa questão, porque em sendo aprovado esse projeto, independente da idade da criança, você vai ter 4 meses de salário maternidade, ou seja, a mãe adotante pode se afastar do trabalho por 4 meses, e é muito importante para a adaptação dessa criança. Já é complicado você falar em 4 meses, é um período muito pequeno, mas já é um avanço. Hoje em dia pode ser que seja 1 mês, dependendo da idade da criança. Então é interessante que se faça pressão, aqui eu falo como cidadão, não como procurador, para que essa alteração entre em vigor, para que seja aprovada na Câmara, porque é um grande avanço, como foi o avanço do aumento do salário maternidade para 6 meses, dos servidores públicos, depois foi estendido para os empregados, e isso é interessante fazer pressão. Me veio uma curiosidade aqui, doutor. Auxílio maternidade. Não é auxílio paternidade. Mas existe agora a possibilidade de adoção para um homem, um pai solteiro adotar uma criança, né? Nesse caso, ele recebe também esse auxílio? Vamos lá, é interessante. Eu ainda não vi, pelo menos na minha vida enquanto procurador, nenhuma demanda nesse sentido. Pode ser que já tenha ocorrido lá no atendimento de balcão da Agência da Previdência Social. Mas o que eu posso dizer é que você tem princípios constitucionais de igualdade entre homens e mulheres. E se a legislação permite que um pai solteiro, uma entidade familiar composta por uma pessoa só do sexo masculino adote uma criança, é óbvio que a proteção previdenciária deve amparar esse sujeito também. Apesar de não haver hoje, lhe adianto, uma previsão expressa na legislação com relação a isso. Mas é uma questão de princípios, é uma questão principiológica que deve ser levada à apreciação do INSS para o julgamento necessário. Tá certo. Doutor Rafael, em Teresópolis, qual é o seu maior trabalho aqui? Quais as maiores demandas em Teresópolis? É interessante até porque as pessoas acham, às vezes, que funcionário público não trabalha, né? Mas até para os colegas advogados passar uma noção do contencioso em Teresópolis, pelo menos o tamanho da quantidade de processos que a gente tem aqui. Nós temos um passivo de processos, de 8 mil processos, isso para a gente contar de 2001 até agora, e ativos em torno de 5.500 processos. Tá? Por mês, eu recebo lá algo em torno de 300 intimações de processos eletrônicos, mais 100 intimações de processos físicos. Para o senhor sozinho? Antigamente era dividido isso por 2, dava para se trabalhar um pouquinho melhor, mas hoje a gente pode falar advogado agora fala em prazo, então tem esses 400 prazos por mês para serem cumpridos. É prazo em dobro? Alguns são prazo em dobro, outros que estão no procedimento do juizado especial, o doutor Sábio não se aplica a essa prerrogativa, então o prazo é normal, como de
todo advogado. A única coisa boa é que a gente tem hoje em dia no Juizado Especial Federal o processo eletrônico, que facilita muito a nossa vida. O trabalho ele fica um pouquinho menos volumoso e gasta menos papel, mas ainda é uma grande demanda. E dentro dessa demanda, vamos separar, 90% dela é de INSS. E nos 90% de INSS, podemos dizer que 70% é voltada à parte de benefício por incapacidade. O que é o benefício por incapacidade? São aquelas duas ferramentas, do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, que incidem quando você tem uma moléstia, uma doença que lhe afasta do trabalho, seja de uma forma temporária, para a qual a gente aplica o auxílio-doença, seja de uma forma um pouquinho mais duradoura, que a gente aplica a aposentadoria por invalidez. Mas algo em torno de 70% da minha demanda é de benefícios por incapacidade. Aí vem outra curiosidade. O Teresopolitano, qual é o maior índice de incapacidade? Pressão alta, acidentes no trabalho? Tem Eu não fiz ainda uma estatística, mas guarda essa pergunta de acidente de trabalho, que ela é interessante para a gente conversar depois. Mas essa questão de quais seriam as moléstias mais recorrentes, a gente ouve muita coisa com relação aos males ortopédicos, problemas de coluna, problemas de inflamação de tendões, porque aqui a gente tem muita gente que trabalha com artesanato, com trabalhos manuais, então você tem muita coisa com relação à parte ortopédica, pressão alta, você tem muita coisa de doença coronariana, mas não há uma estatística para você ver, olha, o que acontece mais. Mas é até interessante para a Secretaria Municipal de Saúde fazer um levantamento desse, porque qual é a função? Você entender qual os maus que estão acometendo a sociedade em Teresópolis, para se fazer um trabalho de prevenção. Sim, com Não certeza. Seria interessante isso, doutor? Com certeza. Porque, na verdade, para desafogar o sistema de saúde público. Sim, é interessante. Né? Então, aí vai uma dica, sei lá, para a Secretaria de Saúde do município, fazer esse levantamento e tentar fazer um trabalho de prevenção. Doutor Rafael, eu preciso fazer outro intervalo comercial. Nós teremos mais um intervalo comercial e voltamos em seguida com o último bloco do programa OAB em Foco de hoje. Aqui ao meu lado, Dr. Rafael Badini, procurador federal lotado no INSS aqui em Teresópolis. Programa ao vivo 27420206. Se você tem alguma dúvida, ligue para a gente. É um breve intervalo comercial. Voltamos já já. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Aqui ao meu lado, Dr. Rafael Badini, procurador federal, lotado aqui no INSS Teresópolis. Programa ao vivo 27420206 e ligue para a gente, faça a sua pergunta. Eu tenho aqui a pergunta da dona Maria Lúcia, da Barra, que aliás é uma pergunta, doutor Rafael, tenho certeza, muitos telespectadores. Eu mesmo convi na minha casa isso, meu pai contribuiu durante toda a vida com 10 salários. As pessoas antigamente, a gente tem aquela equivalência salarial. Eu contribuo por tantos salários e acho que vou receber tantos salários. E acontece que hoje a aposentadoria do meu pai, que já é falecido, passou para minha mãe, não chega nem perto de 10 salários mínimos. E essa é a pergunta da dona Maria Lúcia da Barra. Por que há um tempo atrás ela recebia 5 salários mínimos e hoje ela não recebe isso? Por que não existe essa equivalência salarial? Vamos lá, Nelson. É uma questão, vou até fazer aqui uma analogia, uma ilustração com um jogo de futebol, já que a gente acabou de sair da Copa do Mundo. Imagina, você tem um time, está jogando muito bem, você fez a sua formação, você é o técnico e acha que aquele time vai ser vencedor. Aquele é o seu plano inicial. Começa 15 minutos do primeiro tempo, você vê que o seu time não está tão bem, começa a tomar gol, e começa a tomar gol, e começa a tomar gol. Então aquele seu plano inicial não correspondia com a realidade e não conseguiu atender as suas expectativas de um time vencedor. A mesma coisa aconteceu com a Previdência brasileira e com a Previdência no mundo inteiro, porque é um sistema que trabalha com o ser humano, com expectativa de vida, com quantidade de pessoas trabalhando e quantidades de pessoas não trabalhando, com pessoas que vão contribuir por um dia e falecer e você vai ter uma família de 1, 2, 3, 4, 10 pessoas para sustentar. Então, é um sistema com variáveis, com informações que não são pré-determinadas. No primeiro momento, você pode até visualizar, olha, eu acho que vai ser assim. Eu acho que se eu colocar
um goleiro tal ou um atacante tal, não vamos falar não, senão a gente tem problema, o time vai funcionar, mas pode ser que não funcione porque o jogo muda na sua execução e a nossa vida muda e a sociedade muda. Então o que aconteceu? Inicialmente, vamos dizer que antes da Constituição de 1988, se imaginava um sistema, até muito mais lá atrás, vamos falar aí da década de 40, 50, se imaginava um sistema onde a pessoa contribuiria sobre, por exemplo, um salário mínimo, 10 salários mínimos, e ao final da vida contributiva dessa pessoa, 35 anos depois, 30 anos depois, 20 anos depois, esse valor seria suficiente para bancar a sua aposentadoria ao final. Só que diferente daquela aposentadoria privada que a gente tem, aquele que a gente paga, por exemplo, no Banco do Brasil, no Bradesco, aquela previdência privada, o dinheirinho que você coloca lá no INSS não é só seu. Ele serve também para sustentar aqueles casos, por exemplo, do rapaz que trabalhou um dia, sofreu um acidente de trabalho e morreu. Aquele um salário dele, por exemplo, imaginemos R$100 de contribuição, vai sustentar a família dele para o resto da vida? Não. O sistema tem que se compensar. Então, com esses problemas, ou essas compensações que o sistema precisa fazer, não deu para manter um sistema, estou simplificando aqui uma história de quase 50 anos, não deu para manter um sistema como lá o da Previdência Privada, onde eu pago sobre R$1.000 e sei que eu vou receber ao final R$1.000. Então, isso já existiu no Brasil, já existiu essa equivalência salarial. Você tinha essa expectativa de receber esse valor, só que era uma expectativa, porque o sistema muda, o sistema precisou adequar a essas particularidades, a esses problemas, e você sabe, acho que todo mundo sabe, a gente vê no Jornal Nacional sempre, ainda é um sistema deficitário, a gente tem sempre um saldo negativo do INSS ao final de cada ano, e esse saldo, infelizmente, a cada ano ele aumenta, então o sistema precisa fazer as adequações. Então, uma adequação até já chancelada pelo judiciário foi a seguinte: olha, o que vale para a pessoa é a regra do momento que ela preenche os requisitos para aposentadoria. Então, por exemplo, se para eu me aposentar por tempo de contribuição, tempo de serviço, aquele nome antigo, eu preciso de 35 anos de contribuição, é a regra que estiver valendo quando eu completar os 35 anos de contribuição que vai incidir para o meu caso. Independente de se no primeiro, segundo, terceiro ano tinha uma regra mais benéfica, por exemplo, a de equivalência salarial, que você contribuía sobre 10 salários e dizia que você ia receber sobre 10. O que vale é a última regra, a regra de quando você, isso em termos de aposentadoria, que é a pergunta dela. Certo. O que vale é a última regra. Hoje em dia, a gente não tem mais isso, depois da Constituição de 88, essa equivalência salarial. Apesar de muita gente confundir, na Constituição a gente tem uma questão, uma garantia chamada da irredutibilidade de salários. Por exemplo, eu ganho hoje R$1.000 como servidor público, não pode vir alguém e diminuir o meu salário, que também é uma garantia relativizada, você sabe que mexe com o direito do trabalho, por exemplo, negociações coletivas. Se você tem uma questão, olha, a fábrica vai fechar, preciso reduzir o salário de todo mundo, tá bom, mas eu tenho que reduzir a carga horária, eu tenho que dar algum outro benefício para compensar. Mas em termos de aposentadoria, a pessoa tem que lembrar isso. Pode parecer injusto quando você pensa numa visão individualista, tá? No meu caso, realmente, se eu tivesse pago a minha vida inteira sobre 10 salários mínimos, 35 anos depois eu vou tentar receber 10, recebo 5 e no ano seguinte recebo 4, recebo 3, 2, 1 e vai reduzindo, é realmente injusto. Mas se você pensa na coletividade, essa injustiça se dilui um pouquinho. Eu não vou dizer que ela se resolve totalmente, porque é difícil a gente pensar nesse coletivo, ainda mais quando a gente tem problemas, às vezes desvios de recurso e tudo. Mas pensa naquele caso do seu vizinho, daquele seu parente que trabalhou 1, 2 anos e faleceu, ou teve uma coisa menos grave, que eu estou falando muito em morte, mas teve um problema de um acidente, teve que receber um auxílio-doença, às vezes recebeu mais auxílio-doença do que salário. Então pensa nesse caso. É para isso que você contribuiu um pouco mais, para isso que você pagou um pouco mais e não vai receber o equivalente. Já é diferente o sistema da Previdência Privada. E se você está se sentindo, olha, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer no futuro desse sistema da Previdência, do regime geral, da Previdência Pública, faça uma Previdência Privada, mesmo que você contribua com um valor pequeno durante o mês, porque esse é o caminho. Inclusive, o doutor Nelson sabe, até para os servidores públicos, existe essa possibilidade, ainda não foi regulamentada por lei, está sendo regulamentada, de se limitar a aposentadoria do servidor público e ele, se quiser mais, vai ter que contribuir
para um fundo separado, não um fundo solidário que divide para todo mundo. Mas eu sei que não é uma resposta muito boa para a senhora não vai ficar muito feliz, mas é a regra que funciona. É assim, o dia que você se aposentar ou que se preencher os requisitos, é aquela regra que vai estar valendo. E hoje em dia, por exemplo, para aposentadoria por tempo de contribuição, é aquela regra dos 80% maiores salários. Você pega todos os salários que você contribuiu, atualiza, isso de 1994 para cá, é muito importante esse marco, plano real, 1994. Então você pega todos os salários que você recebeu de 1994 para cá, atualiza, dá para fazer no site da Previdência, demora um tempinho, mas está lá de graça, não precisa pagar ninguém para fazer para você. Qual é o site da Previdência, doutor? É www.previdencia.gov.br. Você entra, tem a opçãozinha lá e você consegue simular a tua aposentadoria. Você lança todos os seus salários, moeda da época mesmo, porque 94, óbvio, era real, então é fácil, ele faz a atualização e te dá uma simulação do teu salário que você vai receber. Tá? E tem umas outras questões de fator previdenciário, mas isso fica para uma abordagem mais técnica, mas ela tem que lembrar, equivalência salarial não dá mais hoje. Então vamos lá, só para ficar bem claro então. Dona Maria Lúcia, eu compactuo com a senhora perfeitamente, o doutor Rafael já deixou aqui também a solidariedade dele, mas infelizmente nossa solidariedade não é suficiente para fazer voltar aquela regra antiga de equivalência salarial. Então vamos entender a regra atual. Pelo que eu entendi, você pega os últimos salários, o salário dos últimos... 1994 em diante. De 94 para cá, pega-se os salários... Aí você vai escolher, digamos que de 1994 até hoje a gente está falando de 16 anos. 16 anos. Nesses 16 anos, você vai pegar os 80% salários, os salários maiores. Mas no site da Previdência é só lançar todos, que ele automaticamente escolhe os maiores, perdão. E você tem calculado. Então, também pode parecer injusto para a pessoa que fala, olha, mas antes de 1994 eu trabalhava para o fulano de tal, ganhava muito bem, depois de 94 deu uma caída, mas hoje a regra é essa, salários que não é o tempo. O tempo de contribuição você vem preenchendo lá, mas valores de salário só conta de 94 Aí chega-se um valor para receber dessa aposentadoria. Por exemplo, R$1.000, a pessoa vai receber R$1.000. Como funciona essa atualização? A atualização você tem os requisitos legais e a cada mês você tem índice de correção monetária, juros, são os índices legais. Isso está na lei, é fácil, eu também não sou economista, não sei muito dos índices. Mas é uma atualização monetária, tá? A mesma coisa, a mesma atualização lá que a Justiça Federal faz, é uma atualização. Mas não está vinculado a salário mais. Não é vinculado a salário, mas por exemplo, eu quero deixar claro, o salário aumentou, não tem nada a ver, são índices oficiais de correção monetária e reajuste, não é vinculado a salário mínimo. Leva em consideração inflação, GPF. Isso não é salário mínimo. Aí depois, para o caso da aposentadoria por tempo de contribuição, depois que você acha esse valor, você tem um númerozinho que é o fator previdenciário, que é um multiplicador. Que ele serve para quê? Serve para, às vezes, reduz um pouquinho esse valor de acordo com a sua expectativa de vida. Porque tempo de contribuição, por exemplo, eu posso ter começado a trabalhar com 18 anos. 18 anos, se eu for mulher, 30 anos de contribuição, 48 anos de idade. É uma pessoa que ainda vai viver bastante. Então, essa pessoa vai receber muito da Previdência. Então, existe uma tabuazinha, um cálculo que você faz, onde vai ser multiplicado um fatorzinho por esses R$1.000, no nosso exemplo, e ele vai dar uma quedinha. Quanto mais vive, menos recebe. Sim. Para o sistema se equilibrar, porque senão certo. O sistema vai não falir. Se equilibra. Entra em colapso. Tanto que as pessoas reclamam, minha mãe reclama da aposentadoria dela, que sobe menos do que o salário mínimo, mas a tendência é essa, os estudos demonstram que é você chegar a uma tendência onde o menor salário da Previdência seja muito perto do maior salário, até que um dia se tenha um salário só. Quem quiser se aposentar pelo INSS vai ter um valor fixo, como é em alguns sistemas de previdência. Entendi. Você tem um valor fixo. Se você quiser uma previdência maior, você investe na previdência privada. Entendi. Vai ser uma tendência, não vai acontecer amanhã, nem daqui a um mês, daqui a um ano. É uma tendência, mas economistas que observam isso podem ver que hoje o valor do teto do INSS, que é 3.000 e alguma coisa, já está se aproximando mais do piso, que é de 500. Essa diferença já foi muito maior entre o teto e o piso da Previdência. Entendi. Agora tem o meu amigo Isaías, do bairro de São Pedro. Eu sou nascido e criado no bairro de São Pedro, sinto o maior orgulho. E tenho lá meu amigo Isaías, um abraço para você, obrigado por estar participando. O Isaías mandou uma pergunta para a gente. Imagina a hipótese, doutor. Uma pessoa tem um filho que é deficiente, né? E vai ao INSS buscar o benefício de assistência, né? Por saúde, por invalidez.
Só que chega lá e esse benefício é negado por conta da renda familiar. Explica essa situação para a gente. Por que esse benefício realmente é negado? É uma boa questão essa do Isaías e me dá a chance de explicar uma separação que é necessária. A gente falou muito aqui até agora de previdência, tá? Mas a gente tem dois sistemas no Brasil, um sistema de previdência e um sistema de assistência. A gente falou no começo que previdência precisa de contribuição, é igual ao teu seguro de carro, você tem que pagar. Só que você tem um sistema aqui de assistência que não é contributivo, como o próprio nome diz, é para assistir, é para ajudar quem precisa. Não é aquele sistema pensado para garantir a tua força de trabalho. Tá certo que tem uns conceitos que se misturam, mas é para quem precisa. É um sistema onde os benefícios são de valor menor, são benefícios de um salário mínimo, onde não se paga 13º, é um benefício para se ajudar uma pessoa que está numa situação difícil. O Constituinte, de 1988, ele elencou duas situações difíceis, tá? Porque existem várias ferramentas assistenciais que o governo tem que prestar à população. Por exemplo, Bolsa Escola, Salário Família, em nível menor, você tem Vale Gás, você tem vários tipos de ajuda, escolas públicas, são ajudas que a pessoa precisa para manter o mínimo de dignidade, tá? E ter uma boa formação. Com relação a essa assistência, às vezes só esses serviços do Estado, a Bolsa Escola não, porque também é uma ajuda financeira, mas só a creche, só alguma ajuda de alimentação, ou uma ajuda à moradia não é suficiente, precisa-se de uma ajuda em dinheiro. Então, o Constituinte elencou duas situações. O idoso, um tipo de idoso que não tem condições de ver a sua subsistência provida nem pela sua família, nem pela sociedade. E que já não tem aposentadoria, não é isso? Que não tem, porque é o cara que não contribui, senão ele já está nesse sistema aqui. Se ele contribui, ele está garantido por um sistema que tem benefícios maiores, que é um salário mínimo. Idoso com mais de 65 anos? Sim, pelo esse ECA? idoso você tem pelo ECA, pelo Estatuto do Idoso. Criança adolescente, já estou igualando ele com adolescente. Então, não é a confusão, não é só sua, não, porque a própria legislação trazia critérios maiores, trazia 70 anos. Hoje em dia a gente tem uma questão um pouco mais pacificada de 65 anos. Mas esse sisteminha aqui é para esse idoso, vamos frisar, que não tem condições de prover o seu sustento, nem a sua família tem condições e nem a sociedade tem condições. Porque se você tem um idoso, por exemplo, que é amparado por uma ONG, que é amparado por uma casa de assistência privada, esse idoso não tem direito a esse benefício assistencial, tá? E uma segunda situação, só para a gente não gastar o tempo da pergunta do Isaías, é a do deficiente. Lembremos, esse deficiente aqui não é todo e qualquer deficiente, porque tem deficiente que pode trabalhar, tá? Deficiente trabalha. Então, porque eu falo isso, é muito engraçado, porque a gente teve um caso muito parecido com o meu, uma deficiência muito parecida com a minha, a pessoa pedindo benefício assistencial, infelizmente, não levou, porque é uma pessoa que tem capacidade para trabalhar. Ainda que uma limitação física qualquer, que não impeça de fazer todas as atividades. Isso não é deficiência, é uma limitação. É o que o senhor falou bem. Só que a questão é a seguinte, Nelson, a gente tem uma lei que, como é que eu posso dizer, ela enquadrou os deficientes, ela diz o que é deficiente. Só que essa lei que diz o que é deficiente não é automático o enquadramento para esse benefício de assistência ao deficiente, porque esse deficiente aqui é o deficiente que não pode trabalhar. Esse aqui é o deficiente para outros tipos de ajuda, para outros tipos de enquadramento. Tem o deficiente aqui para poder parar na vaga da prefeitura, que são todos deficientes. Tem o deficiente para ter reserva de vaga nos concursos públicos. Tá? Tem um deficiente para ter umas outras facilidades, imposto de renda, que é uma categoria separada de deficiente. Mas esse deficiente do benefício assistencial, que é o caso do Isaías, é aquele deficiente que não pode trabalhar, que não tem força de trabalho. Certo. Isso pode ser tanto uma criança que já é possível em ter idade, você identificar que essa criança não vai ter nenhuma condição. É diferente de uma criança que já nasce com uma deficiência, mas que você vislumbra uma possibilidade dela melhorar. É diferente. Então, o caso dele, ele disse, é uma criança. Então, se for uma criança deficiente, diagnosticada com uma situação, um quadro onde não vai ser possível o trabalho, ele preencheu um dos requisitos, ser deficiente. Mas tanto o deficiente quanto o idoso, a gente falou que, olha, eles têm que estar numa situação tal que nem a família, nem a sociedade tenham condições de lhe sustentar. Mas que critério é esse? Como é esse critério de sustentar? É muito subjetivo. Então veio uma lei, a lei da assistência, lei orgânica da assistência social, que a gente chama até o benefício de LOAS,
mas é um benefício assistencial, pode chamar de lucro. Essa lei ela trouxe um critério objetivo. Falou, olha, uma família necessitada é a família onde cada pessoa ganha menos de 1/4 de salário mínimo. Você pega a renda da família, por exemplo, vamos facilitar, uma família de 4 pessoas que ganha 2 salários mínimos. Uma pessoa só que trabalha na família, ou 2 ou 3, mas a renda total da família é de 2 salários. Você divide isso por 4 pessoas, você vai ter uma renda ali de meio salário mínimo por cabeça, R$ 255. É superior ao limite legal, que é 1/4 de salário mínimo, que dá R$ 127,50. Algo parecido com isso. Então, guarda esse critério. Se você dividir a renda da família por todos os seus componentes e chegar a um valor inferior a R$ 127,50, 1/4 de salário mínimo, que eu também sou ruim de conta, você vai ter uma situação já propícia ao benefício assistencial. Aí vai ter que observar, olha, essa criança, ela tem a ajuda da sociedade que supre a subsistência dela? Não, não tem. Ela tem parentes próximos que podem ajudar a suprir essa subsistência dela? Não, não tem. Aí entra o Estado fornecendo esse benefício assistencial. O caso do Isaías, imaginemos que é de 1 salário mínimo, sem 13º. Tá? E esse salário mínimo não conta para nada, não conta para aposentadoria. Essa pessoa que recebe benefício assistencial, ela não tem dependentes, então se ela morre, não gera outro benefício, um benefício de pensão, por exemplo. Tá? Não gera nada, não gera um auxílio reclusão, por exemplo, se ela for presa, não gera um auxílio reclusão. Então é uma ajuda, tá? É uma ajuda. Então é interessante a gente bater nesse critério. Primeiro, você tem que se enquadrar nessa questão de, olha, sou deficiente, não posso trabalhar, não tenho condições nenhuma de trabalhar, nenhum trabalho. E não tenho nem a minha família, nem a sociedade para me amparar. Porque se eu tiver a família para me amparar, o Estado não deve entrar com essa ajuda. Porque é aquela questão orçamentária, se você vai ajudar também a desviar muito recurso para um lado, você fica capenga do outro. Então, você vai ter menos investimento para outras áreas. Então, os critérios legais já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal como constitucionais, essa questão do 1/4 de salário mínimo. Tá? Apesar da gente ter algumas decisões judiciais relativizando esse critério, mas o que vale na maioria dos casos, quando se vai mais adiante no processo, é essa questão do limite. Então, tem que ver a renda familiar. Esse deve ter sido o problema aí do caso do Isaías, que esbarrou, apesar da criança ser deficiente, a família tinha uma renda, o que não é porque é mesmo para ajudar quem está precisando, é o mais necessitado mesmo. Entendi. Tá? Doutor Rafael, eu até me enganei, falei que era o último bloco, não, a gente tem mais um bloco aí, porque termina às 22 horas. Que bom. Eu vou fazer mais um pequeno intervalo comercial e voltamos seguindo. Então, se você tem mais alguma pergunta, 2742-0206. Ligue para a gente, o doutor Rafael vai ter o maior prazer em responder. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o último bloco do programa OAB em Foco de hoje. Aqui do meu lado, o doutor Rafael Badini. Doutor Rafael, no bloco anterior, o senhor falou de mais um benefício aí do INSS que me despertou a atenção, que é o auxílio reclusão. O que o senhor pode falar? O que é o auxílio reclusão? Vamos lá. O auxílio reclusão também é uma ferramenta previdenciária, está naquele sistema do INSS, então ele não é válido para aquela parte assistencial. Tá? Isso é para o segurado empregado que tem algum problema e acaba sendo levado à prisão. Então, essa retirada da mão de obra dele por força dessa prisão, ela gera um benefício. Só que esse benefício é também para segurados que recebam no máximo 730 e poucos reais. Também tem no site da Previdência, tem um limite objetivo. Salário e meio. Passando desses 700 e poucos reais, essa família desse segurado não tem direito a esse benefício de auxílio reclusão. Mas é basicamente para essa pessoa que é presa e precisa ter a sua família sustentada. Mais detalhes sobre esse benefício você consegue acessar no site da Previdência, mas uma coisa que é interessante deixar bem claro é que existe esse limite, é também para ajudar. Então o segurado que ganha um pouco mais, R$1.000, R$1.500, R$2.000, ele não vai ter a sua família amparada por esse benefício. Ele fez essa pergunta, na verdade, porque nós já até comentamos sobre isso aqui no programa. A ideia que se tinha é que, na verdade, era uma assistência livre do governo. A pessoa foi presa, tem uma família e o governo pagaria uma pensão por ele ter sido preso. Não é isso. Ele está recebendo uma pensão
Porque antes de ser preso, ele era um trabalhador, e era um contribuinte do INSS. Sim, porque quem não trabalha, quem não é contribuinte, não tem a família, não tem direito a esse auxílio reclusão. E não é uma coisa importante também, que eu me lembro dessa discussão, não é fixo o valor a 700 e poucos reais. Não, ele vai receber proporcional ao salário dele. Se ele recebia um salário mínimo, a família dele vai receber um salário mínimo. Mas maiores esclarecimentos, as pessoas até aconselham, quando tem alguma dúvida sobre direito previdenciário, está achando a coisa injusta, dá uma entradinha no site da Previdência. Ele é bem interativo, dá para você buscar informações. Vamos repetir, Previdência? Previdência, www.previdência, tudo sem acento, .gov.br. Previdência.gov.br. Eu acho que o Marquinho e o Bruno vão colocar aí embaixo, www.previdência.gov.br. Doutor Rafael, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Nós temos aí mais uns minutinhos para o senhor fazer suas considerações finais. Fale o que o senhor achar que tem que falar. O microfone é seu, a câmera é sua. Obrigado, Nelson. Em primeiro lugar, agradecer novamente a oportunidade, esse espaço. Eu acho que ele está sendo muito bem trabalhado por você, pelos colegas que estão aqui, o colega que me precedeu, que é um programa muito interessante, até para a gente exercer a nossa cidadania e informar a população sobre o que acontece à nossa volta, sobre o mundo do direito, tentar traduzir um pouquinho esse mundo para a pessoa entender o dia a dia dela, o que está acontecendo, o que ela pode ter acesso ou não. E agora sobre o meu trabalho, eu queria aproveitar esse espaço para dar 2 recados. O primeiro é com relação àqueles empregadores e empregados que fizeram acordos na Justiça do Trabalho, que também faz parte das nossas atribuições. Apesar de eu ter falado que o Procurador da Fazenda cuida dessa parte de tributos, das contribuições previdenciárias, inclusive as regulares, as contribuições que são frutos de processos trabalhistas, quem cuida é o Procurador Federal. Então, ainda cuida. Isso é uma fase de transição que ainda deve durar alguns anos, mas a gente ainda cuida, mesmo porque a gente também cuidava, quando era procurador autárquico, das contribuições do INSS. Então, hoje em dia, o que acontece? Se você tem um processo na Justiça do Trabalho e você faz um acordo ou você ganha uma sentença favorável, o seu empregador, ou aquela pessoa que você acionou, que foi o reclamado, ele vai ter que recolher as contribuições previdenciárias sobre os valores que vocês negociaram ali, salvo se for eminentemente verbas indenizatórias. Mas, se for, por exemplo, você está trabalhando ali pedindo o seu salário que não foi pago, ou as suas horas extras que não foram adimplidas, pagas no momento correto, vai incidir contribuição previdenciária ali em cima. E é importante que você monitore aquela sua ação, porque hoje, infelizmente, pela quantidade de processos na Justiça do Trabalho, essa cobrança da contribuição está acontecendo só ao final do processo. Então, às vezes, você tem acordos, por exemplo, em 36 parcelas, acordos muito grandes, em 10 parcelas, 12, então vai demorar ainda 1 ano após o final do seu processo para ser cobrada a contribuição previdenciária. E às vezes no meio do caminho, por exemplo, você precisa se aposentar e você precisa daquelas contribuições. Então é interessante que você olhe, monitore para ver se estão sendo pagas, se vão ser pagas, juntar todas essas informações do processo para se te questionarem no INSS, olha, não estão anotadas aqui as suas contribuições, você sabe, é por causa daquele meu processo trabalhista e verificar e conseguir regularizar a situação. E aí vai um recado também para as pessoas que são acionadas no seu trabalho para ficarem atentas, porque ao final do processo, pelo menos agora, é ao final, porque isso vai ser trazido para um momento mais perto, mais próximo, mas ao final está se cobrando a contribuição previdenciária, então não se assuste se você cumpriu o seu acordo trabalhista e acha que está resolvida a questão, no final você vai receber uma notificaçãozinha para recolher as contribuições previdenciárias. Se você for uma pessoa ciente dos seus deveres, você pode se antecipar, pedir que esse processo seja enviado à Procuradoria para que sejam feitos os cálculos mesmo antes do término do acordo, porque a legislação já permite isso, e você ir pagando ao mesmo tempo, inclusive é possível parcelar. Certo. Se você vai fazer um acordo com o seu empregado ou com a pessoa que litigou contra você no seu trabalho em 10 vezes, você pode também parcelar em 10 vezes as contribuições previdenciárias e fazer isso ao mesmo tempo. A legislação já permite, isso está no artigo 43 da Lei 8.212, se eu não me engano. Mas essas informações vocês podem até bater lá na nossa porta, no 3º andar do INSS, com relação à execução fiscal trabalhista, porque é importante para o empregador, é importante para o empregado para ele ficar em dia
com os seus débitos e para o empregado poder ter os benefícios dessa contribuição. E se a gente tiver um minutinho, à vontade, a gente fala sobre um outro trabalho que a gente desenvolve, que a gente ficou aqui nos 90% do INSS, mas uns 10% que tem aparecido um pouco mais nesses últimos meses, que são as execuções fiscais do Inmetro, que muitos comerciantes da cidade também foram pegos de surpresa, o que está acontecendo, por que isso surgiu só agora, mas para simplificar, na nossa cidade, o Inmetro atua vendo toda essa parte de padrão de fabricação de vários produtos, e no comércio varejista... Aferição de balança. Aferição de balança é o que a gente mais tem, e as pessoas às vezes esquecem que aqui não é um serviço que é prestado para o comerciante, mas em benefício do usuário. Sim. Que tem que realmente pagar o que está levando. Então, mas o comerciante tem que pagar um valor por essa inspeção, por anual, esse serviço. Isso? Anual. Só que muitos comerciantes esquecem de pagar esse valor. E com o passar dos anos, a coisa vai aumentando, vão se somando esses valores, e um dia isso desemboca na mão de um procurador para executar, porque esse valor, apesar dele não ser um tributo, ele é um valor pago por um serviço, ele entra na lei de execução fiscal. Entra na dívida ativa? Pode ser inscrito na dívida ativa? Ele é inscrito em dívida ativa, você tem dificuldade para conseguir financiamento, qualquer outro benefício fiscal, e isso fica lá e vai para uma execução fiscal. Então, no começo do ano passado, a gente teve muitas execuções fiscais porque havia uma demanda represada, tá? Valores às vezes altos porque eram antigos, mas em todos os casos foi observado o prazo prescricional de 5 anos, então porque a questão já está pacificada nesse sentido. Então a gente conseguiu mesmo assim cobrar muita coisa, e o comerciante deve ficar atento, além de quitar os seus débitos, que é possível até um parcelamento, só procurar a gente lá, a gente passa as condições, e até o pagamento à vista, ele é possível, não há desconto, infelizmente, o pagamento à vista, mas se a pessoa quiser se livrar logo porque precisa pegar um financiamento, alguma coisa assim, é possível, procura a gente lá também no 3º andar do INSS, mas contribua, agora pague regularmente a sua taxa de aferição, porque não deixar isso acumular, porque a execução está acontecendo, os débitos estão sendo inscritos em dívida ativa. A mesma coisa serve para os débitos do IBAMA, tá? Inclusive todas as sanções que você tem com relação às infrações ambientais, você que cortou palmito e não podia, você que tinha o passarinho sem registro, tudo isso, todas essas multas que você recebeu na época e achou que não iam ser cobradas, elas estão sendo cobradas. Então, para a pessoa ficar atenta, tá? Porque, primeiro, para não cometer essas infrações, e depois sabendo que não vai ficar impune esse tipo de infração. Tá? E é um trabalho que a gente faz também com muito cuidado, mesmo porque o sistema precisa de recursos para funcionar. Se a gente não tiver, não puder trazer recursos até para o INSS, através das contribuições na execução fiscal trabalhista, o sistema não funciona e fica quebrado e cada vez fica pior. Tá bom, Nelson? Obrigado aí pela oportunidade, tá? E sempre que você precisar, a gente está lá à disposição, e para os seus telespectadores também. A gente está lá no 3º andar do prédio do INSS, Avenida Monte Líbano, tá? Às vezes a gente não pode atender no momento, mas é só marcar um horário, tá? Se quiser mandar o seu advogado, que entende melhor, pode mandar, e a gente entende melhor dos termos técnicos, aí a gente explica direitinho, tá bom? Mas obrigado, Nelson. Doutor Rafael, eu só tenho que agradecer e já lhe digo que em breve estarei telefonando de novo. Doutor Rafael, faça favor, o programa OAB em Foco precisa de sua contribuição, porque o doutor Rafael já mostrou que domina, é um professor por natureza, ele tem clareza no momento de falar. Eu preciso encerrar o programa de hoje. O programa OAB em Foco é uma realização da 13ª subseção, que hoje está sob a presidência do doutor Jefferson de Faria Soares, foi quem idealizou, junto com o Dr. Maurício Mendes, o programa OAB em Foco, e que toda segunda-feira entra ao vivo no Canal 4, Diário TV, sob a direção do Júnior Pérez, né? E agradecer a Diário TV também por essa oportunidade de eu estar aqui agora como apresentador. Então, até a próxima segunda-feira, com mais um entrevistado, e é um prazer tê-los aqui. Fique com a gente no próximo programa. Um abraço.